Olá, pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez aqui com vocês, Tatiana e Ronaldo de Mello, diretamente da Casa São Francisco de Sales, aqui no Rio de Janeiro, em parceria com a comunidade Sementes do Verbo, para trazer para vocês hoje mais uma sementinha da Teologia do Corpo de São João Paulo II. Nós estamos juntos nessa caminhada, já chegando quase no finalzinho, estamos no penúltimo ciclo, o quinto ciclo de catequeses, que fala sobre o matrimônio, como sinal da aliança, do amor de Deus para com a humanidade. E nesse nosso episódio de hoje, a gente quer trazer um aspecto muito bonito que São João Paulo II salienta, que é o matrimônio como um verdadeiro sacramento para a vida eterna. E aí nós queremos começar com a palavra de Deus, uma das passagens bíblicas que São João Paulo II trata nesse texto, que é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Nesse capítulo 7, São Paulo fala sobre o casamento e a virgindade. E no versículo 2, ele vem nos dizer assim: todavia, para evitar a fornicação, tenha cada homem a sua mulher e cada mulher o seu marido. Esse é só um trechinho desse capítulo que vale muito a pena você conhecer, ler, estudar, rezar com ele, principalmente se você está em uma etapa da vida de discernimento vocacional. É bem interessante porque São Paulo faz a comparação das duas vocações. A vocação da continência para o reino, que São João Paulo II trata no quarto ciclo, e também a vocação ao matrimônio, que é o objeto de estudo do quinto ciclo, que é o ciclo que nós estamos agora. Vejam só que São João Paulo II, ele aproveita dessa passagem bíblica para nos mostrar como o matrimônio pode ser um verdadeiro remédio para o pecado em nós, para aqueles que são chamados a viver o amor do homem e da mulher, o amor conjugal. É verdade, o Papa São João Paulo II fala que, retomando as palavras de São Paulo, que não necessariamente o casamento é só para que você fique livre, vamos dizer assim, da concupiscência na sua vida como um todo, né? Como se, bom, agora eu estou casado, não tenho mais preocupação com a concupiscência. Quando ele fala justamente ao contrário. Primeiro, ele reforça essa ideia de que o matrimônio não é um remédio. Ele pode funcionar, e ele usa um termo chamado remedium concupiscentiae, que é um remédio para a concupiscência, né? Um termo em latim. Então, de fato, ele pode usar, porque é uma forma da vivência da sexualidade masculina e feminina na sua plenitude na vida conjugal, no ato conjugal. Mas, de toda forma, o casamento não pode ser visto apenas como uma fuga e uma garantia de que não há mais esse problema. Ele também é colocado na vida daqueles vocacionados que ouvem a voz de Deus, confirmam que aquela é a vocação e dizem sim à vocação do matrimônio, para que eles possam combater a concupiscência também na relação conjugal, porque muitas das vezes a gente acha que não há essa necessidade de combater a concupiscência na relação, porque essa relação conjugal, se nós não tomarmos cuidados, nós esposos, podemos transformar ela numa relação muito degradante, uma relação de uso muito intensa. Então o casamento também precisa ter esse cuidado para que nessa relação marido e mulher haja essa preocupação e que a partir dessa relação também a relação com todas as outras pessoas, porque afinal de contas o esposo continua se relacionando com todas as outras mulheres, amigas, né? E a esposa também com todos os outros homens e amigos. Relacionamento de amizade, relacionamento fraterno, relacionamento de comunidade, uma série de relações, mas que nós precisamos tomar cuidado para que essas relações também não sejam vistas de uma forma desvirtuada. Ou seja, o matrimônio, ele nos ajuda a exercermos o respeito e o amor que vivemos na nossa vida conjugal e que pode ser transferido
para todas as outras realidades de relacionamento que a gente tem. Em outro trecho, São Paulo, ele diz, é melhor casar do que abrasar-se. Ou seja, mais vale aquele que se sente chamado, impelido a viver o amor de homem e mulher. É mais válido se casar do que viver por aí querendo uma repressão, vivendo de uma forma, às vezes até pervertida. Então, é importante a gente encarar também o matrimônio como uma via de salvação. Então, todos nós, de alguma forma, uns em maior medida, outros em medida menor, os nossos desejos são afetados pelo pecado e isso é fato. Como eu falei, uns num grau maior, uns têm que lutar mais, estão num estágio ainda de muita batalha, de muita luta, outros em grau menor. Mas todos nós temos os nossos desejos corrompidos pelo pecado. Para aqueles que são chamados à vida a dois, o matrimônio, com toda a graça particular que ele tem e todas as outras graças anexas, é um sacramento que pode nos ajudar, nos ensinar a amar melhor, consertando várias coisas que desvirtuam o amor em nós. Porque no matrimônio, a gente exerce o perdão, a renúncia, deixar o nosso egoísmo e a nossa vontade de lado, pensar mais no outro muitas vezes do que em nós mesmos, a paciência, o respeito, o diálogo, enfim. O matrimônio, ele age como um verdadeiro educador ou como um médico, o remédio que São João Paulo II fala, justamente para nos ajudar a dominarmos os nossos desejos. E isso é bom não só para a vida a dois, mas é um crescimento de virtude que respinga em todas as realidades da nossa vida. Você pode reparar, olha só à sua volta, como bons casais, casais que você percebe que vivem bem, que têm uma vida conjugal sadia, repare só como há uma tendência de que eles sejam bons também nos seus respectivos empregos. Se algum deles estuda na sua vida de faculdade ou de estudo, de uma forma geral, na vida comunitária, repara só como em todos os âmbitos da vida, esse remédio vai contagiando as pessoas que estão à volta de um jeito positivo. Em vez de trazer coisa ruim, em vez de trazer a doença, vai contagiando para o bem. Não é à toa que São João Paulo II diz que o matrimônio, ele é o casamento, a junção perfeita do eros com o ethos. Ou seja, o eros, o nosso amor erótico, o nosso amor de atração, o nosso impulso que nos atrai para o outro como um ímã, ele é purificado pelo ethos, que é a ética, a moral, a justiça. Ou seja, a gente vai, com o sacramento do matrimônio, ele vai como que burilando o amor para que a gente aprenda a amar mais e melhor. E esse encontro é exatamente o que permite o casamento ser vivido na sua plenitude. Enquanto a Tatiana falava, eu lembrei de duas cenas de um dos filmes de São Francisco de Assis, né, de quem eu sou muito devoto, mas duas cenas assim muito interessantes. Primeiro, que mostrava um daqueles primeiros seguidores de São Francisco de Assis, eles caminhavam em grupo pelas vielas lá de Assis, né? E uma mulher, dona de casa, abriu a janela para atender eles e ela estava com roupa assim de ficar em casa e ela estava com o decote um pouco mais para baixo, né? Que chamava um pouco mais a atenção, e um dos pretensos seguidores de São Francisco de Assis olhou ela e São Francisco percebe que o olhar dele foi um olhar diferente daquilo que ele se propunha a viver ao seguir São Francisco, que São Francisco dizia que teria que largar tudo para se entregar totalmente. E São Francisco viu naquele olhar dele
que de fato, como essa luta constante que muitas pessoas travam, né, diariamente, ele diz, não, olha, você vai continuar sendo uma ótima pessoa, mas o seu caminho não vai ser esse caminho de entrega total como nós, né, o São Francisco falando. E o próprio São Francisco, numa outra cena do filme também, que ele sofre uma tentação, mostra ele tirando todo o hábito e correndo em direção à neve, se jogando na neve, né, como forma de aplacar, de acalmar aquela tentação na carne que ele próprio sentiu. Então vejam, dois exemplos, um ao redor de um santo e um exemplo com o próprio santo. Tudo bem que há uma realidade de filme, né? Mas a gente sabe que todas as pessoas passam por essas tentações. Então saber viver essa realidade, esse encontro verdadeiro, para que o eros seja vivido na sua integridade e o ethos seja vivido. Então há um verdadeiro entrelaçamento dos dois para que um auxilie o outro. Porque senão também a gente pode achar que é só o ethos que vem para dar suporte ao eros. Não, o eros também vem para dar suporte ao ethos. Porque sempre na nossa mente pode ficar aquela ideia de que o eros é algo negativo que precisa ser controlado e o ethos é algo que vem para dar aquela garantia de que a gente está seguro, não corre nenhum risco. Então, é uma relação de entrelaçamento, onde um dá efetivamente suporte ao outro. E assim como no matrimônio, nós somos chamados, dois, a sermos uma só carne. Lembrem que quando a gente fala de corpo, desde o início, a gente falou com vocês, toda vez que a gente falar em corpo, a gente não quer dizer só a matéria, a gente quer dizer a pessoa, né? O corpo, ele exprime a pessoa, o ser inteiro, corpo e alma. Aqueles que são chamados a serem uma só carne, também são chamados a viver como um só espírito, é claro, né? Porque se nós somos uma pessoa, então toda vez que a gente fala em sermos uma só carne, a gente não está falando só no ato conjugal em si, a gente está falando na doação plena da pessoa inteira. E isso vem com vários, digamos assim, vários anexos. Por quê? São João Paulo II diz que isso permite aos cônjuges encontrarem a verdadeira liberdade do dom. Quando eu sou capaz de reconhecer que o outro é um dom, é um verdadeiro presente que Deus me dá, aí sim eu sou capaz de acolher livremente, né? Uma das palavras que a gente fala no consentimento do matrimônio, o padre pergunta, ou o padre, ou o diácono, enfim, quem estiver assistindo à cerimônia do sacramento do matrimônio vai perguntar, é de livre e espontânea vontade? E a gente responde, sim. Então, essa liberdade, livremente, eu recebo esse presente que Deus me dá através do sacramento do matrimônio para ter a firme decisão de me tornar com Ele uma só carne e que a gente tenha aquela gratificação, aquele bônus, aquele segundo presente que vem com isso, que é a geração de uma nova vida, que é justamente o que vai ser mais esmiuçado e tratado no último ciclo, no sexto ciclo, que é justamente o ciclo da fecundidade. E o homem, com isso, e o homem aqui, homem e mulher, né, o casal, eles colocam na sua vida, na sua realidade terrena, toda a contextualização do matrimônio como aquele que faz parte do início da sua vida e como aquele que faz parte do final da sua vida. Como aquele que faz parte do início da sua vida, porque a gente retoma a realidade da criação do homem. Adão e Eva surgiram. A gente já falou em encontros passados do sacramento primordial, porque estava nos primórdios da criação. Então retomamos lá. E aqui quando a gente fala do matrimônio, estamos falando especificamente do matrimônio entre um homem e uma mulher. Mas lembre-se que a gente também pode falar da realidade matrimonial, da realidade do casamento, daquela união íntima e profunda de um consagrado, de um sacerdote com Cristo e com a igreja, né? Fazendo exatamente esse paralelo, dessa semelhança do casamento de Cristo com a igreja. Mas no que diz respeito ao casamento entre um homem e uma mulher, é o começo da realidade da sua vida e o final também, final da nossa vida, aquele final da vida
como nós chamamos, né, o termo usado, a realidade escatológica, aquela realidade do fim da vida, onde todos nós, independente da nossa situação de casados pelo sacramento do matrimônio com uma mulher ou com um homem, ou casados com Deus ou com a igreja na realidade da vida consagrada, da vida entrega, todos nós nos casaremos com Deus. Então, vivemos uma realidade do matrimônio onde ela faz parte do começo da nossa realidade existencial e também do fim. E o fim no sentido de eternidade, não um fim porque acabou a partir de um determinado momento. Exato. O matrimônio, está na nossa origem, e quando eu digo nossa, é na origem da humanidade, né? Na história da salvação, lá no Gênesis, e também a nossa origem é o nosso futuro, né? Não tanto no sentido da vida eterna como um todo, porque a gente já viu também que no diálogo com os saduceus, Jesus disse que no futuro os homens não se darão, as mulheres e os homens não se casarão e as mulheres não se darão em casamento, mas ele tem a ver com o nosso futuro, porque o matrimônio como sacramento, ele nos prepara, ele é como se fosse um estágio que a gente faz para que um dia nós nos casemos, para que nós tenhamos a comunhão plena com Deus lá no céu. Então, por isso é que, de certa forma, ele tem a ver com o nosso futuro, sim, né? Para que um dia nós todos vivamos essa comunhão total de amor com Deus na eternidade, né? Nos nossos, na vida eterna. E o Papa São João Paulo II chama a atenção porque ele mostra que o sacramento do matrimônio ele é uma via que nós devemos percorrer, sempre pensando nas duas possibilidades da realidade matrimonial, mas o matrimônio em si não faz parte da realidade escatológica, como nós pensamos aqui, seja a realidade matrimonial de um homem e de uma mulher, porque lá, essa realidade matrimonial não fará parte da vida conjugal como hoje ela faz. Hoje é uma entrega total, é uma entrega exclusiva, é uma entrega preferencial que os esposos fazem um para com o outro. Na realidade escatológica, essa realidade do casamento em si não fará parte. Ele terá feito parte desse caminhar. Por isso que até o nosso tema do encontro de hoje é um sacramento para a vida eterna. Mas ele não fará parte da vida eterna, ele fará parte do caminhar para que a gente possa chegar às portas da vida eterna através de todo esse caminho percorrido de santificação, de mortificação, de entrega, como a Tatiana falou no começo, de aprender a perdoar, de aprender a amar, de paciência, de ser coparticipante da criação com Deus, enfim, toda uma realidade, né, de construção e de vivência profunda da masculinidade, da feminilidade. Então vejam como o matrimônio engloba uma série de realidades e ainda assim o matrimônio não pertence também à realidade da redenção do corpo, porque a redenção do corpo ela é uma redenção individualizada, ela é uma redenção que diz respeito à pessoa em si. O meu corpo, na realidade eterna, será redimido por Deus, terei um corpo glorioso, como o próprio Jesus falou, individualmente, enquanto pessoa, não mais naquela realidade de constituir uma só carne com uma pessoa, seja o homem, seja a mulher. Essa é uma realidade aqui da nossa vida. Da nossa vida terrena. Na vida eterna, nós seremos um com Deus. Cada um de nós será um com Deus. Esse é um grande mistério, um mistério que, de certa forma, Deus já deixou, vamos dizer assim, um gostinho para a gente, quando ele compara, e em São Paulo, em Efésios 5, a gente vê isso, a união do homem e da mulher no sacramento do matrimônio, com a união de Cristo com a igreja, que é justamente o que nós teremos na eternidade. E a gente consegue perceber aqui que, fazendo exatamente esse paralelo da união de Cristo com a igreja, esse matrimônio vivido aqui na Terra é o caminhar, vamos dizer assim, a ponte. Não vou dizer que é o atalho, porque ele de fato não é um atalho, porque ele não é mais rápido, né? Mas é um caminho que vai nos dando garantias
vai nos dando certezas se nós conseguirmos viver plenamente a proposta de Deus para o casamento. A proposta de Deus da criação, não é a proposta de Deus teológica, não é a proposta de Deus proposta pelo Papa São João Paulo II na teologia do corpo, mas é a proposta do matrimônio como aquela união íntima, tão íntima, ao ponto dos dois se tornarem uma só realidade e os dois fazerem comunhão íntima com Deus. Porque o matrimônio, sem a realidade de Deus, ele não é um matrimônio, ele é uma simples união de duas pessoas que resolvem ficar juntas. Viver um matrimônio santo vale a pena. Não é fácil, não é fácil. Qualquer vocação que se siga tem as suas cruzes, os seus espinhos, os seus desafios, mas acredite, vale muito a pena. É uma via de santificação, é sacramento para a vida eterna. E essa descoberta que a gente quer te convidar a fazer. Por isso é que justamente a gente está se aprofundando na teologia do corpo para a gente poder entender melhor, descobrir a nossa vocação, ou se a gente já vive a vocação para a qual Deus nos chamou, que a gente não tenha medo de investir toda a nossa energia, todo o nosso amor, toda a nossa força, toda a nossa fé nesse chamado que Deus faz para cada um de nós, caso seja o sacramento do matrimônio para você, assim como foi para nós. Então fica ligadinho, não perde, porque na semana que vem tem mais um episódio novo de Teologia do Corpo, Seed by Seed.